Olá, que bom tê-los aqui conosco novamente no podcast do Chá das Síndicas. Olha, eu acho que hoje você tem que puxar a sua cadeira, síndico e síndica, sentar aí na sala, colocar esse podcast no telão, porque a gente vai dar uma aula sobre correspondência e encomendas dentro do seu condomínio. Eu sei que existe um monte de soluções, mas a gente precisa dar aquela solução que vai se adequar ao seu condomínio. Então, a nossa convidada de hoje é a Sueli, da M2 Mensageria. Boa noite, Sueli, tudo bom? Tudo ótimo, e com você? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho muito interessante a gente falar dessas encomendas, dessas correspondências que trazem tantas dores de cabeça, né? Exatamente. O condomínio, ele não consegue entender a responsabilidade, né, dele tratar, né, dessas compras que a gente vive fazendo online, né? E das correspondências dos condôminos também. Exatamente. Porque hoje, se você não sabe, o oficial de justiça, ele não precisa bater na sua porta para entregar uma correspondência. A partir do momento que a correspondência chega no seu local onde você trabalha, onde você mora, que é o seu endereço, e o porteiro recebe, ou a empresa, né, de mensageria recebe, aquilo ali é dado como recebido. Então, pegando um gancho já nessa conversa e conhecendo um pouquinho melhor essa empresa e dando boas-vindas para a Suelen. Suelen, me fala um pouquinho de você, me fala um pouquinho da sua empresa e desse diferencial que você vem trazendo para os condomínios. Eu sei que a gente conversou nos bastidores, lá em Campinas, né? Sim. E você me falou que, na verdade, você fazia para empresas e agora você está conhecendo os condomínios. Faz um resumo disso tudo para a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Bom, primeiro deixa eu falar sobre a Suelen, né, que eu acho muito importante. Eu sou mãe, né, de uma adolescente de 18 anos, já casada há 20 anos e empreendo há 8 anos. Como você disse, eu venho do mundo corporativo, então eu já faço gestão de correspondências há 18 anos. A minha filha nasceu uma cartinha, né, e a minha paixão aí por essa área. Então, a M2, ela nasceu desenvolvendo soluções para o mundo corporativo. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós estamos nas principais companhias brasileiras, como o Grupo Natura, a Vivo, que é a Telefônica Brasil, estamos na Johnson & Johnson, então sempre empresas de grande porte. Mas aí na pandemia o que aconteceu? As pessoas foram para suas casas, tornou-se hábito, né, o consumo dentro de casa, e também essas correspondências, esses objetos que eram de valor, começaram a sair das empresas e começaram a ser entregues dentro das casas. E aí a dor do condomínio começou a ser muito grande, principalmente pelo que você falou sobre documentos jurídicos. A portaria, ela não estava treinada, ela não estava preparada para lidar com coisas tão críticas. E a M2 começou a desenvolver soluções para estes condomínios. A princípio, a nossa ferramenta, né, a nossa tecnologia que faz essa gestão, ela foi adaptada. Então, a gente fala muito que no mundo corporativo, a comunicação é feita via e-mail. Só que hoje nós estamos acostumados a falar aqui via WhatsApp. Então, toda a comunicação do nosso sistema ela foi parametrizada para que os moradores tivessem interação com o nosso sistema. E aí, a partir da solução de tecnologia, o que nós pensamos? Poxa, hoje nós já temos mensageiros, temos uma equipe muito bem treinada para o mundo corporativo, por que não levar essa solução também para os condomínios? E aí, quando você fala, agora estamos migrando, exatamente por isso. O nosso sistema ele já tem cerca de 25 mil usuários, pessoas utilizando ele para controlar os pacotes e principalmente as compras na internet, mas agora colocamos pessoas também para fazer essa operação. Então, quando eu falo em pessoas, e aí vem muito sobre o quanto a gente se preocupa com, principalmente, não só o objeto, a gente sabe que pessoas compram diversas coisas, produtos que são caros, produtos que são frágeis, mas essa abertura que você deu falando sobre documentos jurídicos, quando a gente fala no mundo corporativo, é algo que pode ser uma bomba, pode ser uma cartinha com boleto bancário, mas também pode ser uma notificação que se o morador ele não receber, não tiver essa entrega em mãos, ele pode ser condenado. Ele não tem nem oportunidade de se defender. Aí ele vai falar o seguinte, poxa, mas eu não recebi. O seu condomínio recebeu. E aí, síndicos, que é que começa a nossa responsabilidade. O condomínio recebeu. Quem vai pagar esse prejuízo?
né? Quem vai se responsabilizar por essa notificação não entregue? Porque o morador, com certeza, ele vai se defender de alguma forma, ele vai apontar o condomínio como responsável por essa não entrega, e o condomínio, 100% das vezes, é penalizado e ele acaba recebendo essa condenação e não tem muito o que a gente fazer. Então aí entram alguns pontos que já eram soluções desenvolvidas para o mundo corporativo, que além do cuidado, né, o treino para que essa equipe saiba identificar correspondências com prazo, correspondências críticas, o cuidado que tem que ter com os objetos. E aí, para você ter uma ideia, hoje a nossa solução, ela também tira foto do que está sendo recebido. Então, você consegue identificar o que era. No ato da entrega, quando o morador ele recebe essa correspondência ou esse objeto, também vai a imagem do que recebeu. Além do que recebeu, a pessoa que recebeu. E além dessa comprovação 100%, né, de toda a rastreabilidade, da nossa equipe ser muito preparada para esse tipo de solução, também é possível que você faça alguns ajustes nessa operação. E a gente fala muito sobre a nossa solução, ela não é uma caixinha, né? A gente costuma falar na M2, até o formato do nosso envelopezinho, que a nossa solução, ela tá em cima a caixinha está em cima da cabeça. Então, cada desenho, cada operação, cada modelo de condomínio hoje que nós atendemos, ele é preparado e ele é desenhado para atender essa necessidade do síndico e dos moradores também. O que acontece, Sueli? Você sabe que hoje o mercado condominial tem duas dores, né? E uma das dores é exatamente aquela portaria que já é pequena, já não comporta nem humanamente um porteiro e ainda tem que comportar as encomendas, tem que comportar as correspondências. E quando esse porteiro não respeita o LGPD, é pior ainda. Por exemplo, no meu condomínio, o porteiro recebe cartas e encomendas, fotografa e coloca no grupo de WhatsApp para todo mundo saber. Então, isso é muito complicado. Esse é uma das dores. A outra dor que a gente tem é que com quem fica essas encomendas? Qual é o prazo? Então, a gente precisa resolver algumas coisas e na hora que você fala em personalizar o atendimento, é exatamente isso. Tem um espaço à parte para colocar caixa? Tem um espaço à parte só para carta? É separado por bloco? É separado por andar? Quem é que vai entregar? Quem é que vai se responsabilizar em pegar uma assinatura de um protocolo de que você realmente entregou, que a pessoa realmente recebeu, seja uma correspondência jurídica, né? E tal. Então, assim, isso é muito importante, porque soluções existem, só que tem várias soluções. Nós temos aquela caixinha que você coloca ali e quando você fecha, a encomenda cai. E se a encomenda for frágil? Se for um copo? Se for um vinho? Então, como que funciona a mensageria num condomínio que não tem um espaço físico para armazenar todas essas encomendas e correspondência? Como que é a solução que vocês dão para esse exemplo de entregas? Tá, vou voltar só a responder uma pergunta antes, principalmente com essa questão de objetos delicados, né? Hoje, 100% dos nossos contratos, até mesmo quando é contratada somente a tecnologia, eles têm seguro de responsabilidade civil. Então, totalmente a operação ela é coberta até para segurar o condomínio. A responsabilidade ela é 100% nossa. Porque a gente sabe, né, o quanto é delicado você estar esperando alguma coisa e esse objeto chegar danificado e o condomínio se responsabilizar. Cada solução, cada desenho de operação para condomínio, ele é feito de acordo com a necessidade. Vou te dar um exemplo. Hoje o sistema ele tem um painel que o síndico pode controlar, a gestão toda do condomínio pode fazer esse acompanhamento, onde mostra, nós chamamos de SLA acordado. Qual que é SLA para retirada, né? Qual que é o prazo que foi acordado com o morador? Ele tem 24 horas? Então, na tela inicial, você já tem a informação de quanto tempo essa correspondência está lá. Existe uma solução que já foi implantada em um dos nossos condomínios, que é a aplicação de multa por não retirada no prazo. Então, você já tem lá a informação, então a bolinha já está amarela, o sistema o tempo todo ele manda a comunicação, olha, tá para estourar, faltam tantas horas, e sempre via WhatsApp essa comunicação. Você pode colocar mais de uma maneira, mas onde a gente sempre olha?
É o WhatsApp. Existem sistemas que hoje você tem aviso no aplicativo, que a pessoa até tira a notificação, mas o WhatsApp todo mundo olha. Então o sistema ele ajuda, né? Lógico, o sistema mais a operação ajuda a monitorar esse tempo. E olha uma oportunidade que a gente viu, inclusive, nesse condomínio. Primeiro que a gente reduziu a quantidade de coisas paradas, então resolveu, posso dizer para você que mais que 80% das correspondências que não eram retiradas, e aí houve uma forma até do condomínio começar a rentabilizar essa operação. Por quê? A multa era por hora, não era nem por dias, tá, gente? A multa vai chegando, então o sistema vai contabilizando quanto tempo essa correspondência ficou lá. Sei lá, R$1 por hora. Chegou ao final da semana, você tem R$70 para pagar, e aí o morador começa a sentir no bolso. Esse cara nunca mais, a primeira multa que ele receber dentro do condomínio, ele nunca mais vai deixar de retirar sua correspondência. Então, existem muitas soluções integradas, como, por exemplo, parceiros com lockers, né? Parceiros que podem colocar o armário. Só que, assim, existem condomínios que não têm espaço, que não têm estrutura, que mesmo o locker ainda assim não resolve 100% o problema. Por quê? Porque as pessoas não retiram. Aí você fala um aviso de 24 horas para descartar. Mas, cara, você vai descartar, o condomínio ainda vai ter mais dor de cabeça, porque o morador vai falar, mas eu tive um problema pessoal, fiquei preso viajei a trabalho, e aí você precisa se desculpar por aquilo, e é uma dor muito grande. Então a gente não quer causar problema para as pessoas, a gente quer implantar soluções e que possam ser realmente soluções para o síndico, porque ele não vai ter mais dor de cabeça, e para o morador também. O mais engraçado, Sueli, é que quando eu vejo você falando, eu me lembro daquele condomínio lá de 2016. O condomínio de 2016 era o seguinte, a gente recebia na portaria, o porteiro, todas as correspondências, não eram tantas encomendas como hoje, mas eram muitas correspondências, e aí eram cartão de crédito, coisas sensíveis, não tinha o LGPD, etc. E aí o que acontecia? Eu, Ana Paula, como síndica, eu juntava todas as contas de luz, telefone, gás, etc., correspondência, cartão, eu juntava tudo que era do mesmo apartamento, olha o trabalho que eu tinha. Eu juntava tudo e grampeava. Nossa. Então, dentro do bloco 5, que é o bloco que eu moro, de todos os andares, eu grampeava a carta de todo mundo e correspondência e tudo da Sueli. Eu botava tudo junto, às vezes fazia um bloco desse tamanho. E aquele dali, quando a Sueli passava na portaria, eu entregava tudo de uma vez. Mas aí era um trabalho contínuo que eu fazia todo sábado, porque as pessoas passavam no portão social, passavam no portão da garagem, mas nunca se lembravam de passar na portaria para pegar suas correspondências, né? Depois veio as outras opções que podem ser trabalhadas junto com você, mas assim, profundamente, qual é o diferencial, né, da sua mensageria com esse sistema antigo que a gente tinha, que não tinha tanta encomenda? Qual é a diferença dessa entrega, por favor? A principal, tá? A gente já tem isso, inclusive, no nosso nome, o nosso DNA, inteligência e mensageria. Como eu comecei dizendo, as soluções elas são customizadas de acordo com cada condomínio. Então, qual que é a dor do condomínio? É espaço, a dor é a comunicação, a dor é o alinhamento com os moradores. Eu vou dar um exemplo, eu moro num condomínio que tem 1.176 apartamentos. Existem 7 mensageiros para fazer essa entrega, porque o entregador de delivery, comida, ele não pode acessar o condomínio por questões de segurança. Então, ali, quando a gente fala em inteligência desse processo, foi desenhado, inclusive, um sistema de pagamento, uma metodologia para que a gente unificasse isso com a segurança. Então, hoje, o síndico ele não tem que se preocupar com correspondência, ele não tem que se preocupar com reclamação de morador, algo que não foi entregue. Isso é nossa responsabilidade. Então, a preocupação que a gente tem em resolver e não passar essa dor, não só para o síndico, para o conselho, ou para qualquer pessoa que deveria se preocupar com tantas coisas. A gente está falando que um condomínio tem uma série de dores, né? Uma série de questões que são muito mais, que demandam mais tempo e mais responsabilidade desse profissional. Então, o nosso maior diferencial é que não deixar vocês se preocuparem com isso, né? Não deixarem vocês nem sentirem. Então, é um trabalho, normalmente, que os nossos contratos hoje, para vocês terem uma ideia, tem 5, 7 anos. As pessoas nunca nem ouviram falar desse serviço. Por quê? Porque é um serviço que ele funciona tão bem que ninguém olha mais.
né? É um serviço que... E aí, gente, é muito importante que o que a gente já tem feito de medição é que ao longo desse período de contrato, a gente sempre consegue promover redução para os nossos clientes, porque ele tem visibilidade, né? O sistema, ele tem 100% de informação para decisão. Então, se você olha, em qualquer momento, você vai acessar o sistema hoje, você vai olhar quantas correspondências foram recebidas, qual que é o prazo médio que você tem de permanência de cada uma delas. Você tem um dashboard inicial, que você tem lá, eu sei qual que é o pico de demanda, qual que é o período do mês, do ano, do semestre, que eu mais tenho volume, onde eu preciso colocar mais profissional, onde eu posso passar uma outra atividade para esse profissional. Então, acho que o que eu posso resumir, além da inteligência, a customização para esse cliente, é visibilidade. Você não vai ficar mais no escuro. Né? Você nunca mais vai ter aquela sensação de que eu não sei o que está acontecendo, principalmente aqueles nossos amigos síndicos que ainda têm o caderno, né? Que ainda não tem nem volume do que ele recebe hoje. Isso também é uma coisa que eu perguntava muito, né? Se você quer fazer a implantação de um armário inteligente, por exemplo, você tem que saber o volume, né, que você recebe de encomenda e correspondência. E a maioria deles não dá, porque é muito confuso, Manual. Às vezes é na correria, é muito manual, e às vezes a pessoa acaba não cadastrando. E aí eu quero saber uma coisa, além da parte de correspondência e encomenda, você tocou no assunto de entregas de delivery. Vocês também fazem esse tipo de entrega para fazer esse diferencial para essa empresa não entrar dentro do condomínio? Também. Então fala um pouquinho disso. Falo sim. Além da solução da entrega dentro dos condomínios, para vocês terem uma ideia, nós temos operações hoje que nós temos mensageiros motorizados dentro do condomínio. São 5, 10 motos fazendo essa circulação, mas para condomínios e cidades. Então, esse é uma solução, mas existe a solução para fora também. Então, hoje, como eu disse para vocês no início, como nós viemos do corporativo, nós começamos a unificar todas as soluções de logística expressa dentro dessa ferramenta. Então, a gente consegue controlar não só o que você recebe, mas o que tem necessidade de envio. Então, você vai ver dentro da nossa plataforma que ela tem lá serviços de correio. Então, se eu quero mandar um serviço do correio, o sistema já gera etiqueta, você já vai saber quanto vai custar e a gente já vai ter uma programação de uma agência e retirar com você. Até o serviço, para quem vende em casa, muita gente aí tem os seus e-commerces, né, vendendo Shopee, Mercado Livre, a gente também faz esse desenho de solução para retirada e entrega nesses postos. Então, todas as soluções, elas são desenhadas também para atender o morador no que ele envia. E aí, a gente pode ir muito mais além. Existem moradores que são oferecidos serviços de motoboy. Então, se você precisa entregar um documento, serviços de carro. Então, isso é uma evolução dentro do sistema para que você também possa oferecer facilidades. Porque uma coisa que é muito interessante que as pessoas sempre me perguntam, poxa, Suelen, mas todo sistema de administradora tem um módulo de correspondência. Sim, realmente, existe um módulo de correspondência, mas não é tão eficiente. É o controle do básico. Eu tenho certeza que ele não entrega 10% do que nós enviamos, aliás, do que nós entregamos, mas o grande diferencial hoje, o nosso sistema, ele chama-se M2 Tracker. É o tracker mesmo, é o rastreio, não só do que o morador recebe, mas também do que ele envia. Então, olha, como eu te legal. disse, e aí sendo até um pouco repetitiva, é uma solução mesmo. Sim. Ela é desenhada para o que você precisar. E assim, eu nunca vi uma solução igual a sua, Sueli, e aí eu quero aqui deixar gravado o meu agradecimento a Kellen por me convidar para o Imersão Condominial, né? E me apresentar, me permitir te conhecer, porque assim, eu nunca vi uma solução como essa. Então acabou aquela briga de que você comprou alguma coisa e você não vai receber na sua porta. Você vai receber na sua porta porque você tem esse serviço dentro do condomínio. Então esse serviço não vai ser só para encomendas, só para cartas. Vai entregar também na sua porta com segurança, porque é um colaborador que já faz parte da equipe, que presta serviço para o condomínio, um remédio da farmácia, um lanche, tudo que for entrar do portão social para dentro do condomínio, como entrega, será feito pela sua equipe. Exatamente. E aí você, por exemplo, o meu condomínio ele pode desenhar que eu tenha pelo menos 24 horas. Pelo menos um.
Que legal! E olha que é mais... A gente tem se modelado muito, é aquilo que eu falei para você, estamos imergindo mesmo. Eu estou frequentando muitas feiras de síndicos para entender quais são as dores, o que eles precisam, o que os moradores precisam, e o que a gente tem percebido muito é a dificuldade dos idosos, que cada vez mais moram sozinhos, cada vez mais são independentes e cada vez menos têm mobilidade. Então pensa numa portaria que é super distante de uma unidade, e aí esse idoso ele precisa retirar um pacote que ele recebeu, ele não consegue. Então hoje existe o serviço de carregador, o serviço pontual para que ele faça essa entrega nas mãos, ou mesmo uma própria compra, né? Porque a maioria das empresas entregam na porta, o morador precisa retirar. Não pode nem a portaria, mas como é que esse idoso vai se virar com isso? Então, uma das nossas soluções é que você possa prestar esse atendimento também, pensando aí na nossa população, que graças a Deus, hoje vive muito mais, né? Mas precisam de ajuda. E pegando um gancho nisso que você falou, Sueli, eu conto muito, quando eu vou em alguns lugares, eu conto alguns cases, né, de coisas que aconteceram no meu condomínio. E lá em 2016, quando eu fui síndica, eu tive esse tipo de problemas com o meu condomínio. Os idosos pegavam aquelas promoções, né, que vocês veem na TV aberta. Quarta-feira é dia disso, quinta é dia disso. E aí eles adoram ir para o supermercado fazer as compras. E aí, na hora de voltar, até entrar dentro do ônibus, tem sempre alguém para ajudar. Mas quando desce do ônibus no ponto mais próximo da portaria do condomínio, não tem mais ninguém. E aí, o que acontecia? Os porteiros, né, com aquela criação que eu e você fizemos parte, né, vinham educadamente, pegavam a bolsa do idoso, deixavam o posto, né, e iam lá levar a bolsa do idoso. E aí, eu ficava num bico de sinuca. Por quê? Eu não podia brigar com o porteiro por ele ter deixado o posto dele, porque ele foi ajudar um idoso que também é condômino. E poderia ser meu avô, sua avó, ou dele também. Em outra contrapartida, ele estava abandonando o posto de trabalho dele e as pessoas chegavam, a gente tinha ainda a portaria muito manual, não era no automático, dependia dele para abrir e fechar o portão, seja o social ou o de garagem. E isso me trouxe um transtorno. Até que eu tive uma ideia de pedir os adolescentes para fazer esse papel que a sua empresa faz. Então, olha como é que é legal, né? A Sueli é de São Paulo, eu sou do Rio, da Baixada Fluminense, e ela conseguiu pensar numa dor que tem dentro do condomínio, que aconteceu comigo lá em 2016, mas eu acredito que o seu condomínio também tem essa dor. A dor de você, às vezes, ter um condomínio muito longo, igual o meu, o meu é uma rua e tem 15 blocos. Então, quer dizer, até chegar no último tem uma distância muito grande. E aí, por exemplo, eu mesmo, às vezes eu faço encomenda e eu falo, não, vai dar para poder buscar. Não dá para buscar. São 2 bolsas muito pesadas, então eu tenho que descer, pegar uma, depois descer novamente, pegar outra. Então, esse serviço é prestado ao mesmo tempo, se você parar bem para analisar, para o condomínio e para o condômino. Exatamente. É um trabalho em conjunto que ajuda ambas as partes. E aí você também pode modelar. Esse serviço é pago rateado, esse serviço é pago pontualmente. Então, existem várias formas também. Poxa, Sueli, é um serviço que acaba encarecendo o custo? Depende. Depende porque a gente pode agregar outras soluções. Então, você pode fazer parceria com o Mercadinho, parceria com a Quitanda, parceria com todos os outros prestadores, né, de algum tipo de serviço dentro do condomínio para contribuir com essa solução. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí, de novo, olhar a dor do síndico, né, do condomínio e atuar ali, fazer junto mesmo. E fazer também o network B2B, né? Porque, por exemplo, quem que não tem um mercadinho próximo do condomínio que quer com que eles tenham o número para poder fazer uma compra pelo telefone ou pelo WhatsApp e ele já tenha combinado que ele sabe que vai entregar na porta e a M2 Inteligência vai pegar da porta até o seu cliente. Exatamente. Porque hoje a gente consegue pagar com link de cartão, a gente consegue pagar pelo Pix. Então, as coisas não vão ficar sem estar pagas. Ele já vai entregar uma mercadoria paga. Exatamente. E aí ele só vai ter o trabalho de entregar até a porta. E ele pode entregar várias sacolas. Numerar, desenhar todas as sacolas para poder ser entregue diretamente ao cliente final.
E a gente tem uma solução que ela tá chegando fresquinha, ela vai ser lançada agora assim que o ano virar, que são os nossos robôs entregadores. Então já tem solução automatizada para vocês que já tiveram a oportunidade de ir a um restaurante com um robozinho entregando comida, agora esses robôs também entregam correspondências. Então eles nos auxiliam aí a deixar a operação eficiente, mas também reduzir o custo para o condomínio, né? E aí, para vocês entenderem, eu estive no Japão, agora em agosto, passei 30 dias lá, estudando tecnologia, soluções. Então, eu estou sempre buscando, como eu disse para você, feiras de síndicos, agora para entender a dor do síndico, e outros lugares, o que o mundo está fazendo para resolver esse problema, né? Já que a gente não tem hoje uma saída, a gente ainda tem a questão cultural, que a segurança é muito delicada no nosso país. Só que o brasileiro é muito criativo, né? Então, a gente sempre fala que deveríamos ser estudados pela NASA. E, realmente, a gente junta essa inteligência com essa nossa paixão e força de vontade e dá muito bom, né? São soluções que estão vindo aí, que eu vou trazer para vocês também. Vocês vão ver nosso robozinho andando nos condomínios logo, logo. Não, eu acho isso muito interessante. Sabe por causa de quê, Sueli? A gente só consegue dar um pontapé lá no alto, né? Quando a gente começa a olhar para o outro e ouvir as dores. Primeiro a gente veio com as dores da portaria, depois da clausura, depois o armário inteligente. Hoje você tem um desenho, onde você desenha como que o condomínio vai funcionar, o que é necessário. E quando você deu a ideia B2B de network, que é você pegar o hortifruti, o açougue, uma quitanda, a farmácia. E aí a pessoa vinha de moto com várias sacolas de farmácia. Veio entregar só para o condomínio X. E aí vem uma pessoa identificada, para ali, passa todas as sacolas para dentro do condomínio, e aí o seu colaborador vai receber, vai confirmar todos os endereços, bloco, apartamento, contato da pessoa, confirmar se realmente todas essas pessoas estão e entregar. Né? O nosso sonho, entrar num bloco aqui e entregar do primeiro ao quinto andar todos os remédios, todas as frutas, todos os legumes, tudo que for necessário na porta de casa, como era antes de 2016, né? Porque, assim, primeiro foi a falta de segurança, depois foi a parte da pandemia, que as pessoas vinham, pegavam sacola de lixo e tinham que descer e depois lavar a mão, porque podiam estar contaminados, e as pessoas foram se achegando um pouquinho mais para dentro de casa. Antigamente a gente tinha muito medo da compra online. Eu mesmo fiquei muito tempo sem comprar online, porque eu tinha medo daquela compra não se finalizar e eu ficar chateada, porque você cria toda uma expectativa em cima desse copo e, de repente, é propaganda enganosa e o copo nunca que chega, né? E aí a gente começou a ver as nossas necessidades em pegar e colocar os produtos mais próximos da gente. Aí a gente começou a comprar muito online, muito online. E aí eu brinco que esses dias chegou uma encomenda minha e eu falei, meu Deus, mas eu não comprei isso. Eu mesmo me surpreendi, falei, se eu não comprei isso? E na verdade eu tinha comprado 2 champeiras de acrílico, e aí eles me botaram 2 caixas, uma caixa desse tamanho com 2 caixas separadas para não quebrar. E aí você vê o cuidado de embalar e você às vezes perder a noção, falar, não embalei isso, eu não comprei isso. E aí você vê que eles embalam com o maior carinho, com o maior cuidado, coloca faixa de frágil, para poder a gente receber realmente aquilo que a gente comprou sem o perigo de quebrar, né? Então isso é muito legal. E assim, eu fiquei imaginando o que era mensageria. Eu já tinha visto mensageria lá em São Paulo, mas eu não tinha visto com tanta força. Olhando nos seus olhos, eu vendo com tanta força que tem as soluções, né? E quando você fala dos olhos, e as pessoas falam muito sobre... eu sou uma pessoa que sou apaixonada por servir, né? O serviço, ele tá na minha vida desde os 13 anos de idade. E, assim, resolver dores, né? Resolver problemas foi uma coisa que me encantou. E em São Paulo, acho que é onde a gente explora mais. No Rio nós já temos alguns condomínios, acho que são 17 condomínios hoje em operação. Mas o que eu vejo, né?
Hoje, se vocês olharem nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que a gente começou a abrir agora, fazer essa construção, hoje nós mostramos muito da nossa rotina. As nossas pessoas também são apaixonadas por servir. E isso reflete muito na nossa entrega. Então, o serviço está crescendo muito porque é a comodidade, né? É o conforto que você tem no seu lar. Quando você fala das compras na internet, antes a gente tinha muita preocupação de não chegar. Ah, não, eu vou lá e compro, já está entregue. Hoje não, você fala, nossa, não vou lá comprar. Imagina, amanhã está aqui, no mesmo dia está aqui. Então, a gente precisa receber isso agora como uma tarefa, como é que eu melhoro essa experiência agora dentro de casa. Então, a partir do momento que você já tem confiança de que vai chegar, é rápido, o custo é muito baixo e ainda vai chegar na porta da sua casa com pessoas que vão te entregar ainda com prazer de entregar, né, com um sorriso, pessoas que gostam do que estão fazendo. E hoje é muito legal porque o nosso time, ele tem muito, apesar de estarem longe, eu tenho gente na Bahia, eu tenho gente no Acre, mas a gente tem um programa que ele é sagrado, toda quarta-feira todo mundo se reúne para fazer ginástica laboral online. Todo mundo entra no seu celular, porque hoje o nosso sistema ele é via Com web. vídeo. Ele é via web, então é via celular. Então toda portaria tem um celular ou tem uma webcam. Então a equipe para 15 minutos toda quarta-feira para fazer alongamento. Ai, que legal. Então, assim, é diferente do padrão, né? Você vê que hoje a maioria das empresas que lidam com portaria, com recepção de encomendas, é uma portaria de uma empresa de mão de obra, né? Não tem essa cultura do serviço, essa cultura de desenvolver pessoas. Então, é muito legal porque eu sou apaixonada, além do que eu faço, né? Das entregas para os meus clientes, pelo time que eu construí, né? Então, é uma equipe, assim, muito apaixonada, assim como eu. Eu acho muito legal porque, assim, eu nunca vi ninguém falando de encomenda dessa maneira. Feliz. Eu sei que as pessoas, elas têm muitas dores de encomenda. Só que as pessoas querem usar muito tecnologia. E você me deu uma visão completamente diferente. Porque você tirou um pouco a tecnologia e colocou pessoas. Pessoas acompanhando, cuidando e informando. É você, por exemplo, não poder descer para comprar um remédio porque está com uma dor de coluna. Eu já tive isso. De eu estar deitada e na hora de levantar correndo, achando que eu perdi a hora, eu dei um tranco. Quando eu dei um tranco, parece que tirei alguma coisa do lugar. Eu falei, caramba, como é que eu vou andar? E aí eu fui me arrastando até a minha amiga massoterapeuta, Soraya, mas até então, e se eu estou sozinha, se eu não tenho condições de me locomover, consigo só falar no telefone e digo, olha, eu precisava do remédio tal, porque com o remédio tal eu consigo me movimentar. Então, olha que compromisso que é você cuidar das pessoas através das correspondências e das encomendas. Exatamente. É muito legal, porque é muito diferente, né? Eu nunca olhei esse serviço, essa prestação de serviço dessa maneira que você está apresentando. E eu acho que vai ser uma novidade lá no Chá das Síndicas. Então, eu quero deixar aqui documentado para vocês que tem mais uma opção humanizada para trazer segurança, comprometimento. As pessoas usam uniforme, as pessoas são treinadas para poder fazer aquilo dali. Não vai ter mais aquelas pessoas nervosinhas dizendo que não receberam o lanche na porta de casa, porque todo mundo vai receber os seus remédios, suas encomendas, suas correspondências, tudo. Vai conseguir receber tudo na porta da sua casa. Só que tem um custo. E esse custo tem que ser dividido com todo mundo. Porque a comodidade, o benefício tem que ser para o condomínio como um todo. Exatamente. E aí é uma coisa muito importante também, Sueli, que eu falo, e assim, desde o primeiro podcast até os próximos e últimos podcasts, nós vamos trazer empresas que trazem benefício e trazem diferencial para o condomínio. E as pessoas precisam muito, sabe? Precisam muito prestar atenção quais são os benefícios que esses serviços trazem para você. Por exemplo, o armário inteligente, você não consegue colocar um armário inteligente para cada pessoa, porque senão o custo fica muito alto. Então, você coloca um custo reduzido. E aí você tem que acompanhar sobre o prazo de retirada. Se você tem um plano completo com você, para que a gente receba na porta de casa, por exemplo, eu posso ter acabado de passar na portaria. Oi, porteiro, oi, fulano. Quando eu cheguei em casa, que eu estou me preparando para tomar banho, chega a minha encomenda. E aí eu vou ter que colocar a roupa, descer para pegar a encomenda? Você não pega. Eu não vou. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho aquela autoridade para dizer, não, pode entregar que eu recebo na porta, eu vou adorar. E às vezes o valor que vai ser pago
é um valor simbólico, porque vai me trazer essa comodidade, vai me trazer segurança, porque eu não vou ter pessoas estranhas circulando pela área comum do condomínio, que é o que as pessoas falavam muito dos entregadores de lanche. Ah, eu vou para o bloco tal, andar tal. Só que, às vezes, é a primeira vez que ele vai fazer a entrega, ele se perde. O meu condomínio, ele é uma reta. E aí você começa aqui, ó. Bloco 1, 2, 9. Aí você pula para o outro lado. Bloco 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí você fica... Ah, bloco 5. Aí eu falo assim, quando o Uber vai me buscar, vai contando 5 a partir da portaria do seu lado direito. Aí ele consegue. Mas aí você imagina a pessoa ter que entregar um negócio lá no final, sobe, desce, e a própria pessoa que mora lá descer 5 andares, depois andar até o bloco 1 do bloco 9, depois voltar novamente. É muito difícil. E se tá chovendo, né? E se tá chovendo? Se tá chovendo, se tá frio. Tá chovendo, se tá frio, se você tá com criança pequena dentro de casa, se você é idoso, precisa daquele remédio porque ele acabou e você tá passando mal, tá achando que não vai aguentar pegar um elevador ou descer a escada, você tem a comodidade de entregar na porta para você já pegar o comprimido ali, pegar com um copo d'água e já tomar e se sentir melhor. Essa facilidade, esse serviço, é enxergar realmente a dor do outro. Então, assim, quando a gente se conheceu e você falou, eu falei assim, é uma empresa de mensageria, e eu já vi algumas lá em São Paulo, mas aquelas que são oferecidas pela terceirizada, é diferente, né? Pela terceirizada, eles entram junto com os outros colaboradores, mas eles ficam ali dentro daquela... É um quartinho que eu vi, com umas prateleiras, e aí eles pegavam tudo que estava na prateleira para entregar à pessoa, e a pessoa assinava um protocolo. E o seu procedimento é diferente. Então, antes da gente finalizar aqui, porque eu acho que é muito interessante trazer essa novidade para o mercado do Rio de Janeiro. Eu não conheço esses condomínios que já utilizam, gostaria muito de conhecê-los e convidá-los para poder falar dessa experiência lá no nosso evento lá do Chá das Síndicas, onde a gente vai comemorar 4 anos. Mas eu acho muito interessante você que está aí assistindo nosso podcast, que tem essas dores de cabeça para sanar, sempre aquela pessoa estressada que está com fome. Tem gente que é assim, quando está com fome, fica chateado e quer que o lanche chegue rápido, o lanche demora e ainda tem que descer para buscar. Então, você tem uma forma de acabar com essa dor de cabeça, com essa briga, com esse mal-estar que acontece dentro do seu condomínio, né? Trazendo essa prestação de serviço não só para encomendas e correspondência, mas também para fazer outros serviços de entrega dentro do condomínio, com uma segurança que você sabe quem é a pessoa, que o seu produto está protegido, que vai ser tudo documentado. Se tiver uma caixa amassada, vai dizer, ó, recebi, mas a caixa está amassada, já recebemos dessa maneira aqui. Para que você possa fazer todo o processo, até para poder recuperar se caso esse produto esteja danificado. Então, acho que é muito interessante conhecer uma coisa nova que vai trazer um benefício para o seu condomínio, porque o que a gente preza aqui no projeto do Chá das Síndicas é trazer benefícios que ajudem na sua gestão e que deixe o seu condomínio cada vez mais feliz com os produtos e serviços que você traz para dentro da sua gestão. Sueli, 1 hora passa muito, muito, muito rápido. Eu acho que esse é um assunto que a gente daria várias dicas para os gestores, mas a gente tem que deixar aquela pitadinha de curiosidade para eles irem lá e perguntar pessoalmente para você, porque você vai estar lá, vai trazer a sua equipe para poder te ajudar. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falar dessa paixão, porque eu vejo nos seus olhos brilhando o quanto que você faz de diferencial na mensageria. Eu quero que você faça suas considerações finais, fale dessa paixão, fale o quanto que ela resolve as dores de cabeça do pessoal e convide o pessoal para conhecer você pessoalmente no dia 30 de outubro. Com certeza. Então, já vou começar com um convite. Será um grande prazer, principalmente trocar essas experiências com vocês. E, gente, é uma grande oportunidade, tá? Não só eu, mas eu tenho certeza que haverão excelentes profissionais e soluções para que vocês possam conhecer. Mas, como nós dissemos,
Eu sou muito apaixonada pelo serviço. Disse para vocês no começo da história que há 18 anos eu trabalho com correspondências e encomendas, então o meu berço profissional é esse. Existem muitas soluções, a gente falou um pouco agora sobre esse serviço customizado que é entrega porta a porta, mas também tem tecnologia, também tem facilitador. Falei para vocês um pouco de automação, de robô, tem tudo. É realmente uma solução que ela é desenhada para a necessidade. E eu também quero muito aprender com vocês, quero escutar, quero sentir as dores, quero entender o que mais a gente pode colocar de solução. E, gente, lembrando, a gente sabe o quanto é difícil uma aprovação, o quanto é difícil você levar algo para uma assembleia. Pode ser que, assim, ainda tem aquela confusão de morador. Mas eu não preciso desse serviço, eu tenho saúde, daí eu vou buscar, não tenho preguiça, já faço exercício. Existem várias formas que a gente pode ajudar vocês também a defender essa ideia. Então, venham nos conhecer no dia 30 de outubro, estaremos lá e principalmente para fazer o bem, né, gente? A gente tá falando de Outubro Rosa, que data importante, que data que a gente precisa não só celebrar, mas a gente precisa se conscientizar outras mulheres para que isso tudo passe de uma forma que seja mais leve, né? E aproveitando esse gancho que você falou, Sueli, a Abrap, se eu não me engano, é assim certinho. A Abrap vai estar lá conosco, são pessoas que têm mãos amigas para as pessoas que passaram ou estão passando pelo câncer. Nós vamos doar produtos de higiene pessoal, a gente vai fazer uma grande campanha e eu acho muito legal essa campanha que a gente vai fazer, porque eu acho que a gente tem que sempre ajudar o próximo. A gente sempre tem que distribuir o amor, não importa de que jeito. É trabalhando com uma solução igual você está, é doando os produtos de higiene pessoal que essa associação precisa. Lá eles vão ter um momento de fala para falar desse projeto e vão ter muitas novidades lá. Eu acho que dentro do condomínio existe uma comunidade que agrega tudo, né? Atenção, carinho, humanização, as pessoas se sentem sozinhas, tem pessoas que não conseguem se adaptar à tecnologia. A gente precisa atender a todos. E é assim que a gente vai fazer. A gente vai no dia 30/10, no CADEG, no auditório, junto com a Sueli, com a empresa dela, com o Chá das Síndicas, com a M2 Inteligência e Mensageria. Nós vamos levar soluções para o seu condomínio, para que a sua gestão tenha um diferencial. Então, até o próximo podcast, gente. Muito obrigada.